Oi, eu sou a Fernanda Florê, do blog Vestida de Noiva. Quem não conhece, acessa lá que tem vários casamentos reais, muito conteúdo. Bem-vindas ao canal. Eu já aproveito para dizer também para se inscrever aqui, porque ao longo do ano vão ter muitos vídeos para a gente conversar sobre casamento. E o vídeo de hoje é especial. A gente vai conversar sobre as tendências de casamento para 2017. Então, antes de tudo, eu quero falar para verem o vídeo até o final, que lá no final eu vou falar as duas tendências mais importantes na minha opinião. Porque é até estranho falar um pouco de tendências, porque no casamento, mais importante do que seguir tendências é seguir o seu estilo pessoal, nunca esquecer disso. O casamento deve refletir o estilo pessoal do casal, dos noivos, e não seguir a tendência do ano, né? Mas assim como na moda, no design, na decoração de interiores, existem tendências, existem, né, referências, inspirações do que está acontecendo. E é bacana saber e ver também no que disso tudo que está acontecendo no mundo você pode adaptar, né? Você pode pegar e usar como inspiração para o seu casamento. O que a gente não vai ver mais tanto esse ano, né? Que são as árvores francesas, o naked cake, o morango certinho ali, aquela coisa não rola mais, já foi muito usado. As luzinhas de Natal, que eu amo, que foram muito usadas, e aquela coisa do rústico, o rústico continua em alta, casamento na fazenda, rústico, só que ele deu uma sofisticada e não aquela coisa mais tão simples, tão inacabada mesmo, de pegar a garrafinha do que você usou, do azeite, do não sei o que, colocar a florzinha e pronto. Então vamos lá sobre as tendências 2017. Esse ano ele tem algumas palavras-chave. Então pense no fresco como jardim, no natural, no orgânico, no selvagem, no desconstruído. É o simples e o elegante, sabe? É como a natureza. Então não é mais aquele clássico redondinho, aquela coisa da perfeição. É uma coisa mais de leveza. E isso tem muito a ver com a cor que a Pantone escolheu para o ano. Todos os anos a Pantone, que é uma empresa mundial de cores, escolhe uma cor para o ano, né? E esse ano a cor é o greenery, então que são as folhagens, é o verde da folhagem, é o verde do natural. Muito mais do que uma cor, é um estado de espírito, sabe? Dessa coisa do natural, do orgânico, do jardim. A gente vai ver muito isso. E a gente vai ver muitos casamentos com muita folhagem, com o verde sendo usado de uma forma como se você realmente estivesse num jardim botânico, num jardim, numa estufa, numa coisa gostosa, né? Vou mostrar algumas imagens aqui. Então, tá vendo o backdrop para as fotos ser uma coisa cheia de folhas. A cerimônia, então isso dos mini eucaliptos subindo, os arranjos cheios de folhagem. Aqui também na cerimônia religiosa, vejam os cachos, né, presos nas cadeiras com bastante folhagem, eucaliptos, essa coisa bem natural. É simples, mas é muito bem acabado, muito bonito, muito bem feito. Essa referência tá linda também com com essas mini árvores bem altas, fazendo essa coisa de floresta, né, de selvagem. Elas são frutíferas, então aquela coisa gostosa da natureza, de fresco, e ao mesmo tempo elas não atrapalham a conversa entre os convidados, porque elas estão bem altas, fazendo como se fosse uma decoração aérea mesmo, achei lindo. Mas o que a gente vai ver bastante esse ano são, como nessa imagem, a decoração bem baixa, bem rasteira na mesa, como se fosse montado um grande jardim em cima da mesa. Então não são mais aqueles arranjos certinhos, então aquela coisa do arranjo floral no centro da mesa. Não, isso perdeu força. Aliás, aquela coisa de colocar, vou ser sincera, aquela coisa de colocar tipo uma bandeja de espelho com um vaso de flor em cima já também cansou, já é muito antigo, né? Eu acho que o que é gostoso, o que é fresco agora é isso, é construir como se fosse um jardim, um caminho, com muitas velas também que trazem sempre o aconchego. Essa é outra referência linda. Vejam aqui a folhagem como decoração aérea caindo, tem uma sementinha, tem frutos caindo com suculentas, pode ter um pouco de flor.
Então reparem que assim, tem flor, né? Mas ela é fazendo um mix com a folhagem. A folhagem tá muito importante esse ano, a decoração do todo verde mesmo. Olha que fofa essa referência para o pajem trazer as alianças, né? Então é como se fosse dentro de um terrário com musguinho e aliança. Então é combinando tudo, coordenando com a proposta do casamento, daquela coisa que eu falei, mais natural, mais jardim, mais natureza. Vocês viram que eu vim de verde para combinar com o tema, né? Olha esse arranjo, que lindo que ele ficou, também bem cheio. Tem flores brancas, mas tem muita folhagem, tem vários tipos de folhagem. Buquê, o buquê de noiva, a gente também vai ver muitos buquês verdes com muita folhagem. Tem flor, mas tem principalmente folhagem. Tem a costela de Adão aqui, que é uma flor que está aparecendo muito também, que faz todo sentido pra gente. No Brasil também tem essa coisa de tropical, de casamento na praia, fica super bonito, ficou lindo nesse buquê. Olha aqui a costela de Adão de novo, num painel. Então, um painel moderninho, de acrílico, com a letra em caligrafia e a decoração de folhagens de costela de Adão. Em vez de jogar pétalas de rosas, ou arroz, ou bolinhas de sabão em cima dos noivos, olha essa ideia que legal, de folhas, né? Então combinando com toda a proposta do casamento, até os detalhezinhos, né? Então a gente está falando do verde, quem sabe o verde no cadarço do sapato do noivo. Mais um buquê lindo, eu amei esse buquê também porque ele tem uns pontinhos indo mais pro azul, que é uma coisa que a gente também vai ver um pouquinho assim de azul, de cinza. O segundo tema que a gente vai ver bastante esse ano também é o tema botânica. Aliás, eu tô apaixonada por todos os temas desse ano, quero casar de novo. Esse tema está muito lindo. O que é botânica? A botânica é o estudo da anatomia, da fisiologia, da evolução das plantas. Então, quando a gente pensa em botânica, a gente não pensa num vaso de flor com várias flores misturadas juntas. A gente pensa em flores individuais, em plantas, como se estivesse estudando ali a anatomia de cada planta. Então, é um destaque maior para cada planta ou cada flor. Então, aqui como nessa referência que tem a lupa, que tem a florzinha, que tem os tubinhos de perfume, de farmácia, como se fossem tubinhos de ensaio misturado com as plantas, com livros sobre jardinagem, sobre botânica, sobre flores. Então, o que a gente vai ver bastante é assim, é um destaque para uma folha, junto com o cobre, o dourado, os metalizados em geral, que continuam em alta também, compondo com esse cenário. Então, tá vendo? As folhinhas sendo usadas como marcação de lugar, com o nome dos convidados. Aqui, aquela mesma referência, uma folha bonita em cima de cada prato, junto com o guardanapo, com o menu, e várias folhas bem separadas, espalhadas pela mesa, aquela coisa da folhagem e da botânica, são tendências, tá vendo, que caminham junto, depende como você coloca, né, na sua decoração. Então aqui também um galinho de folha, junto com metalizado, com branco, um prato de 3 andares com várias suculentas, como se fosse, né, ali um jardim botânico de suculentas. É uma coisa super linda, fresca, agradável, super delicada e diferente ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em decoração industrial, a gente pensa numa cartela de cores indo para os beges, o blush, o marrom e o cinza, parede de tijolinho, de cimento, com bastante estrutura aparecendo. A gente pensa em mobiliário com ferro, a gente pensa naquelas letras grandes de ferro com as luzinhas, a gente pensa muito nas lâmpadas, lâmpada grande mesmo, iluminárias de design. A gente pensa no cobre, podem abusar das peças de decoração de mesa em cobre, que fica lindo. E a gente pensa muito no conceito mais urbano mesmo, Nova York, tijolinho, industrial. Vamos mostrar as imagens aqui. Então, tá vendo? Um pé direito bem alto, com parede de tijolinho, as letras com as iniciais dos noivos
em ferro com as lâmpadas, a decoração aérea com lâmpadas, né? Então tá vendo? É uma estrutura de ferro com as lâmpadas grandes mesmo, e não aquela coisa de chuva de luzinhas. Eu amo as letras grandes de ferro com as lâmpadas, até para compor uma foto, tá vendo? Aqui é a foto do sapato da noiva, mas numa composição com essa cara industrial. A tendência industrial também coordena bastante com o verde que a gente falou, com as folhagens. Então o industrial e a folhagem caminham juntos. Isso que eu tô achando legal esse ano. Todas as ideias, elas caminham junto. Você pode pegar um pouco de cada uma de acordo com o seu estilo. Então, tá vendo? Tem uma decoração aérea só de folhagens, com muita folhagem, decoração na mesa com folhagem, decoração baixa, e a cadeira é de cobre, é industrial, o lugar é cimento, piso, teto de cimento. Então mistura aqui o industrial com a folhagem. Olha lá a costela de Adão que a gente já tinha conversado, nessa proposta industrial de cinza misturado com o cobre, um terrário de cobre bem industrial, bem geométrico. Então você vê que são detalhes geométricos misturado com plantas, flores. Essa coisa do terrário, essas peças a gente vai ver muito na decoração, fica lindo. Aqui a proposta da mesa. Olha, a lâmpada com o nome do convidado personalizado ficou demais, eu amei essa ideia. Olha esse bar, que incrível, eu amei. Escrito bar bem grandão, ferro com as luzes, com as lâmpadas, tá vendo? O piso de cimento, parede de tijolinho, as garrafas de bebidas aqui em caixotes, como se fosse de ferro também. Ficou demais essa referência. Bolos geométricos, então o bolo ele é mais clean, mais geométrico. As luzes grandes misturadas com luminárias de design, então essas luminárias que a lâmpada fica aparente, a luminária de cobre, enfim, de ferro, cadeira de ferro, mesa de ferro com arranjo baixo em cima da mesa, né? Amo essa ideia do acrílico, então o acrílico dá para misturar bastante também, porque ele fica num estilo mais moderno, né? Então, em vez de fazer aquelas plaquinhas de madeira ou de papel para a pista, é uma plaquinha de acrílico, ficou super moderno, adorei. Falando de outros detalhes que a gente vai ver como tendência nos casamentos também, agora eu vou falar do luxo minimalista. Então, a gente vai ver bastante essa coisa dos tons neutros, sóbrios, claros, do minimalismo mesmo, daquela coisa clean, até seguindo aquela tendência que a gente vê muito para casa hoje do escandinavo. É difícil adaptar para o casamento, porque casamento é cheio de coisa, né? Escandinavo é uma coisa mais clean. Mas eu vou mostrar aqui algumas referências, como o Save the Date, tá vendo? Cinza com aspecto meio de mármore, com o Save the Date escrito em dourado, essa coisa da caligrafia a gente também vai ver bastante. Não é uma coisa tão clássica como o verde e branco de antigamente, é uma coisa mais minimalista, mais um luxo simples mesmo. O galinho aqui em cima do guardanapo, o menu escrito em caligrafia. Amei esse buquê cheio de suculentas, mas é para mostrar o tom de cores que a gente está falando bastante. Então tem o verde, tem o cinza indo para o azulado. A gente vai ver bastante esses tons de cores. O cobre junto com o verde da folhagem. Então olha como é simples, é elegante, é luxuoso e é especial ao mesmo tempo, né? Então eu gosto da caligrafia, gosto que tem como se fosse uma guirlanda com um galinho de flores, e gosto do cobre. O nude, eu acho que nunca deixou de ser moda aqui no Brasil. Acho que a gente gosta bastante de detalhes nude no casamento, nunca esteve em baixa, mas é uma aposta desse ano também de continuar em alta. Convite de casamento. A gente falou de algumas tendências, elas se refletem na papelaria também, claro. Então a gente vai ver bastante papelaria assim, com bastante folhagem, guirlandas de folhas só, de folhagem, tá lindo. Essa papelaria completa aqui, bem simples e verde. Olha essa que linda também, simplesmente como se fosse uma guirlanda de um galinho de folhas. Indo para a ideia do botânico, tá vendo? Aqui é uma coisa como se fosse um galinho a ser estudado, de planta, de folha. Tem a costela de Adão aqui aparecendo também, misturado com as letras, como assim, é uma folha em destaque, misturado com a fonte
ou moderna ou de caligrafia. A gente tem visto nos últimos anos muito uso de aquarela, vai continuar, então esses convites todos com desenhos em aquarela, com pintura em aquarela, continua, uma coisa leve, gostosa. E uma coisa nova que a gente vai começar a ver bastante são as ilustrações. Então não é aquela ilustração bobinha, é uma ilustração feita por um designer, seja dos noivos, seja do local do casamento, sempre de uma forma divertida e graciosa, elegante ao mesmo tempo. Olha essa, que legal também. Seja um mapinha, a ilustração de como chegar ao casamento. A caligrafia também é uma coisa muito forte que eu particularmente amo. Então escolher uma letra bonita para o nome dos noivos misturado com uma letra reta, super moderno, super atual. Gastronomia. Festa boa tem comida boa, então não se esqueçam dessa parte que é super importante para qualquer festa de sucesso, né? Eu já falo há muito tempo lá no blog, tem vários posts sobre isso, eu vou colocar aqui alguns links sobre como é importante você escolher um cardápio que tenha significado para você, que tenha uma lembrança cultural. Você pode fazer uma ilha gastronômica, vamos supor, sei lá, eu já publiquei um casamento de família espanhola que tinha uma ilha gastronômica de paella, ou que a família é baiana e tem uma estação de acarajé. Essas ilhas gastronômicas deixam a sua festa mais interessante, deixam o convidado mais à vontade para se servir e eles sabem que é uma coisa especial. Elas continuam muito em alta e eu não vi tantos casamentos assim ainda seguindo essa ideia. E sempre aquela coisa, ou empratado ou buffet, e acaba não tendo essa historinha interessante da gastronomia. Olha aqui que legal, uma estação cheia de garfos, com mordidinhas, né, de sabores, como se fossem os canapés numa apresentação diferente. Uma ilha gastronômica de ostras, de caranguejo, de camarão, aqui no gelo, para um casamento na praia, ao ar livre, é sempre super bacana. Aqui uma proposta mais italiana, como se fosse um bar, né, de crostini, tá escrito Crostini Station, vários paninis, pães. Essa coisa do divertido, do comfort food, aquela comida que você gosta de comer, também está bem alta. Então os donuts, por exemplo, aqui é uma estação de donuts pendurados para os convidados se servirem. E a mesa de sobremesas, a ilha gastronômica de sobremesa. Então às vezes junto com o bolo não tem mais os docinhos, tem uma mesa gastronômica de sobremesas em potinhos que o convidado pode se servir de 1, 2, 3, um pouquinho de cada. E depois os docinhos ficam mais para a saída do casamento ou o bolo para o final. Isso é bem legal. Falando um pouco de comportamento agora, os elopement weddings, que eu chamo casamento a dois, estão bastante em alta também. A gente tem visto cada vez mais. Eu já publiquei lá no blog casal que foi casar em Paris, casal que foi casar sozinho numa praia na Bahia. Então, seja por motivos de drama familiar e não dá para convidar todo mundo, seja por motivos de budget, não dá para oferecer uma festa, muitos casais estão escolhendo casar só os dois, sem convidados e pronto. Você escolhe um cenário lindo, chama um celebrante, chama um fotógrafo e casa. Muita gente indo para Paris, casando na frente da Torre Eiffel ou indo para uma praia paradisíaca no Brasil. Então calma que já já vou falar das duas tendências mais importantes, hein? Agora entrando em vestido de noiva. Sempre me perguntam, Fernanda, qual que vai ser a tendência para esse ano? O importante do vestido de noiva não é a tendência, né? É combinar com o seu estilo e com o seu tipo físico. Mas o ombro a ombro, o ombro de fora, vai voltar muito forte. Eu acho lindo, eu tô completamente apaixonada nesse modelo. Tá vendo? Um modelo sequinho, liso, bem cintura marcada, com ombro a ombro de fora, valoriza quem tem um colo aqui bonito. A renda com florzinhas em 3D aplicado, né? Então o que a gente chama de efeito 3D, que são texturas, florzinhas, pode ser mini florzinhas aplicadas em cima da renda. A gente já viu ano passado e continua em alta esse ano, então bastante vestidos com as florzinhas, o 3D aplicado.
A transparência continua em alta, então seja um forro nude, seja transparência, seja um forro rosé, dando destaque à renda, deixando aparecer a transparência, deixando aparecer a perna, continua em alta, tá lindo esse modelo também. A gente falou do luxo minimalista, do simples, então os vestidos de noiva também refletem um pouco isso. Várias opções de vestidos de noiva mais lisos, mais simples, né? Simples modo de dizer, porque são sempre num tecido incrível, modelagem incrível. O importante é isso, o tecido, a modelagem, o acabamento serem impecáveis. Ou um clean com um grande detalhe, como com um grande laço aqui surpreendendo, por exemplo. Bom, mas entre todas essas referências, as duas tendências que eu considero mais importantes, que você precisa seguir são: primeiro, ame todas as escolhas do seu casamento. Então, diferente da tendência, gente, a tendência tá aí só para te dar um norte, mas ela nunca é obrigatória num casamento. Se você não gostou de nenhuma dessas tendências, tudo bem, tá tudo certo. O importante é você amar todas as suas escolhas. Quando a gente ama as nossas escolhas, a gente tem certeza que o nosso casamento reflete o nosso estilo, a nossa personalidade, nosso jeito. E isso é o mais importante. E a segunda tendência é: tenha escolhas com significados. As suas escolhas, independente de tudo que você viu de referência até aqui, elas devem ser escolhas baseadas na sua história, na história da sua família, na sua herança cultural. Lembre-se sempre que os melhores casamentos são os casamentos que contam a história dos noivos. De nada adianta o seu convidado chegar lá, ver todas essas tendências que eu acabei de falar e nada combinar com você, eles não nem identificarem de quem é esse casamento. O convidado tem que identificar de quem é o casamento pelas escolhas, pelo que está sendo servido, pela música tocada, pela decoração, por um pouquinho de cada coisa. Então é isso, espero ter ajudado. Quero publicar o casamento de vocês depois no blog, me mande, continue acompanhando lá no blog vestidadenoiva.com todos os casamentos que a gente publica diariamente. Se você gostou, não esquece de dar um curtir, pode deixar comentários, pode contar pra gente qual tendência que você gostou mais ou outra tendência que você acha que está em alta e que eu não mencionei. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.